Olá, seja bem-vindo a mais um podcast de Justiça Certa. Eu sou Diego Barbosa e vou estar com vocês em mais esse episódio importante que hoje eu tô com um convidado especial que vai te ajudar a organizar as suas finanças. Então fica comigo aí, depois da vinheta eu já volto. Bom, já voltamos e hoje a gente vai ter aqui um convidado especial que eu vou revelar para vocês daqui a pouco. A Frânio Alves vai estar aqui, um especialista em organização financeira, vai contar um pouquinho da história dele para nós e o melhor, vai nos ensinar aí a sair das dívidas. Porque você sabe que no Justiça 7, qual que é o nosso objetivo? Te ajudar a sair das dívidas e viver melhor. Então, se você estiver assistindo isso de manhã, à tarde ou à noite, já vai deixando o seu like aqui e não esquece de deixar a sua pergunta. Por que a sua pergunta? Porque a sua pergunta vai ser respondida no próximo podcast e vai nos ajudar a distribuir mais esse conteúdo. Por que ajudar a distribuir? Porque quanto mais pessoas a gente alcançar, mais pessoas a gente vai ajudar, tá ok? Deixa seu like e compartilha aí pelo menos para uma pessoa o podcast Justiça Certa. Bom, vamos lá então. Eu já vou aqui sem mais delongas dar aqui as boas-vindas ao nosso colega, nosso especialista em finanças que está conosco aqui. Seja bem-vindo, Afrânio. Aí, Diego, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que está aqui conosco. É uma satisfação estar aqui no terceiro podcast, junto com você, junto com o Ian. Vamos falar muito bem aí sobre como organizar a casa, como sair da dívida. Massa. Baita de uma preocupação aí de muitas pessoas. Com certeza, hoje a gente vai ajudar a transformar aí. Quem estiver assistindo vai sair dali do podcast falando assim, valeu? Agora vai. Massa, muito bom. Doutor Ian, seja bem-vindo, meu cara, a mais um podcast Justiça Certa. Como é que você tá? Tá animado hoje? Tudo bem, estamos aí agora trazendo efetivamente um pouco da gente falou das nossas últimas discussões, né, Diego, sobre a atuação dos bancos, um pouco sobre a expertise do escritório. E agora trazer, né, o nosso grande parceiro Afrânio Alves, que está conosco nesse projeto, ajuda com a questão do planejamento financeiro dos clientes, porque é muito importante falar para o nosso ouvinte, ô Diego, que o escritório, além da atuação com relação a tudo que entendemos que é abusivo dos bancos, é preciso ter uma organização financeira justamente para que a pessoa não volte nessa situação. Então, hoje, com muito prazer aí, vamos escutar, né, todos aí a expertise do Afrânio e vamos agregar valor aí para o nosso ouvinte. Massa, massa, muito bom, muito bom. Olha só, sem mais delongas, nós vamos começar aqui o nosso podcast. Dr. Queiroz acabou de chegar, daqui a pouquinho ele já vai estar posicionado conosco aqui também, já dar as boas-vindas para ele, que acabou de chegar. O homem estava trabalhando, né, Ian? Tava fazendo sustentação oral, o negócio daqui não para no escritório. Massa, massa. Bom, o tema de hoje, qual que é o tema de hoje e por que que a gente trouxe esse convidado especial, o Afrânio, para falar sobre esse tema, tá? O nosso tema hoje tem duas vertentes. A verdade sobre o endividamento, por que os servidores de renda alta sofrem. Quem ganha bem também sofre com dívida. Então a gente vai falar sobre isso e o melhor. Aí eu pedi para o Afrânio trazer para nós os 5 principais motivos, né, que fazem os servidores ficarem endividados, ganhando bem e ainda trazer essa solução ainda que seja de maneira simples. Então fica com a gente nesse podcast que eu garanto que vai te ajudar bastante. Afrânio, seja bem-vindo novamente e vamos começar com o nosso tema, meu querido. A verdade sobre o endividamento. Por que os servidores ficam endividados mesmo tendo um bom salário? Essa é a pergunta do nosso podcast. Perfeito, Diego. A resposta está um pouco na pergunta. Porque o endividamento não depende do salário. Pasmem. Muita gente tem essa reflexão e essa comparação de que quando eu receber mais, eu não vou ser um endividado, não terei dívidas, a vida vai melhorar. De fato, quando um salário ele é maior, você tem mais disponibilidade de consumo e mais opções de escolha. Porém, o endividamento vai do pequeno ao alto salário.
Isso tem muito a ver com o momento de vida do servidor. Eu posso dar o meu exemplo, que estou há 18 anos no serviço público, sendo os 2 primeiros anos no banco e os últimos 16 anos no Ministério da Agricultura. Eu sou auditor no Ministério da Agricultura. E posso falar do meu caso, que entrei no serviço público me endividando, porque foi assim, né? Eu recém-formado ali, né, saindo da condição de estudante, a primeira coisa que eu fiz logo que entrei no banco foi financiar um carro, 100% financiado. Quem não gosta do primeiro carrinho, né? Veja, se eu já comecei comprometendo meu salário ali, naquele momento, há 18 anos atrás. E estando do lado de lá do banco, eu já comecei a perceber que as práticas, né, que hoje as instituições têm com o banco, não favorece muito para quem é aquele que está precisando do crédito, né? Juros altos, enfim, condições abusivas e coisas não muito legais ali dentro dos contratos. Mas, a depender do momento que o servidor esteja na vida, pode ser ele recém-ingresso ou ele pode contrair um endividamento mais ali na metade da carreira, mais para o final da carreira. São diferentes situações que levam ele a tomar esse dinheiro emprestado. Legal. Uma delas é a facilidade. Está muito simples. Muito, né? O crédito, que é a análise de crédito feita por servidor, todo mundo quer ele aqui, né? Venha, servidor, venha, porque aqui você tem um crédito facilitado, automatizado e disponível já em algumas horas na conta. Massa, massa. Nós vamos aprofundar daqui a pouquinho um pouco mais sobre esse assunto. Você já viu que vai render. Assistiu, né? O homem só fez uma introdução, então espera. Mas, Afrânio, para quem não te conhece, quem é Afrânio Alves? Fala um pouquinho da sua história para nós aí, para o pessoal te conhecer. Você contou nos bastidores que trabalhou em banco, hoje trabalha no Ministério da Agricultura. Conta para nós o que te levou realmente a se tornar um expert de organização financeira. Dá um sobrevoo para nós. Tá joia. Começou com o meu primeiro professor de educação financeira, que foi um cartão de crédito. Eu acho que esse ensinou... é um educador dolorido, hein? E você já imagina o quanto que eu sofri, né? Logo que entrei na agronomia aqui na UNB, recebi um cartão de crédito com R$500 de limite. E descobri no mês seguinte que eu não precisava pagar toda a fatura. Eu podia pagar só o mínimo. E aquilo foi uma maravilha, né? Falar, peraí, eu gastei 500 e só preciso pagar 50? Foi exatamente aí que essa dívida, esse professor de finanças, né, meu primeiro professor, se tornou... na base da dor, se tornou uma dívida de R$28 mil quando eu me formei. Isso em 4 anos, quer dizer, você 5 anos e meio, né? Você um pouco mais, né? Um pouco mais. 5 anos e meio com essa dívida aí. E aí os juros abusivos. E aí vem a vida, sempre a vida para ensinar a gente a fazer, né? Tomar decisões com algum custo, né? Passei no Banco do Brasil. E qualquer bancário, para assumir o banco ou estando bancário, né? Eu imagino que algumas pessoas não saibam, ele precisa ter nome limpo. Tem essa regra ainda? Tem essa regra. Ele tem que operar bem. Ele tem que saber operar bem as próprias finanças. Só que nome limpo não era o que eu tinha. Ou seja, quando eu formei. Você estava inelegível para trabalhar no Banco do Brasil. Cara, foi uma luta para limpar o nome e assumir o Banco do Brasil. E ali eu já vi o quanto que eu estava mal das pernas. Mas ainda assim, como eu acabei de falar, assumi o banco e financiei o carro. Então, não é automático, né? Finanças pessoais é muito de comportamento. É um processo que começa em algum momento. Bem, 11 anos depois, há 7 anos atrás, depois de ter assumido o Ministério da Agricultura, nesses 11 anos continuei estudando aí o mundo do mercado financeiro e aí muito mais a parte de investimentos, me motivei a fazer mais por mais pessoas. E aí mudei de carreira, ainda estou no Ministério da Agricultura, mas mudei de carreira e abri uma área de ação que é no planejamento financeiro. Atualmente atuo com mais 2 planejadores financeiros, meus sócios, numa empresa aqui mesmo em Brasília, para ajudar pessoas que, assim como eu, teve aí um mau professor de finanças ou até hoje ainda sofrem, né, para sair das dívidas e organizar a vida. Não, bacana. Bom, escola da vida. Escola da vida. E o bacana é que você já entendeu os dois lados, né? Uma vez que você foi para o Banco do Brasil, eu estava aqui pensando, né? Para trabalhar com a gente tem que estar certinho, mas se não for para trabalhar, pode estar todo ferrado, né? Aí tá tudo bem. Não, a gente vai As práticas bancárias, elas não são muito legais. Não, depois vai contar, eu quero me aprofundar, eu quero saber os bastidores, porque eu gosto de saber de bastidor, papai. E aí, os bastidores é o que traz pra gente aí realmente aquilo que a gente precisa saber de verdade. Mas ainda dentro, então, da sua área de atuação, hoje ainda, então, você ajuda pessoas, empreendedores, empresários,
Então, qualquer pessoa e empresa que esteja com dívida. E aí, vamos aprofundar um pouco mais disso. Então, qual que é o trâmite realmente? Ah, eu tô com dívida, eu quero conversar com a Frânio. Você trabalha desde o de tipo. Bom, mais fácil você explicar. Depois eu Bom, faço a pergunta. o planejamento financeiro, Diego, ele tem 6 diferentes áreas. A gestão financeira, que é essa do dia a dia, quanto eu ganho, quanto eu gasto e quanto eu estou endividado. Sim. Ela é uma das áreas e às vezes a que mais é presente na vida das pessoas. Mas você também tem a área de investimentos, que é a gestão patrimonial. Tem uma outra área ali que é a de riscos, que envolve assim, a que riscos estamos sujeitos no dia a dia, seja na vida ou seja no patrimônio. E a gente tem a figura dos seguros ali, né, e o corretor de seguros como uma presença muito marcante. Nós temos planejamento de aposentadoria, Legal, que é um bacana. tema pouco Difundido ainda. difundido, mas necessário, porque a gente sabe que o INSS está cada vez mais restrito e com menor valor. Então, pessoas que não se planejam para uma aposentadoria e querem só depender do INSS tem um alerta, Risco altíssimo. um alerta bem grande aí. Mas também tem a questão tributária, e aí é onde entram os microempresários, né, empresários e autônomos que podem, na medida do possível, otimizar os seus tributos. E também a pessoa física, o servidor público, a gente vai falar bastante dele, também pode reduzir a sua carga tributária de maneira absolutamente legal. Bastando né, somente né, fazer uma organização desse tributo dentro do ano. Mas a última área, que seria a área que tem um pouco do advogado, que é a sucessão patrimonial, que tem um sombreamento do advogado, que tem aí bastante importância, especialmente para aquelas famílias e pessoas que já passaram por um inventário antes e viram, às vezes, o tempo né, muito grande decorrido e a confusão que é passar pelo processo de inventário, mas a pessoa que, de alguma maneira, se desperta em alguma dessas áreas, às vezes pela dívida, às vezes pela dor, ela pode contar com o auxílio desse profissional chamado planejador financeiro, e esse processo de planejamento financeiro que quer somente o progresso familiar a partir do momento e da situação de vida que ela está no presente. Bacana, você já respondeu a minha primeira dúvida aqui, que era o que é um planejador financeiro, né? O que faz? E realmente eu acho que ficou bem entendido. E é muito bacana isso, né? Porque quando você pensa, é uma gestão completa. Porque quando você pensa, não é só a gestão das finanças atuais, do dia a dia, mas é uma finança realmente de investimentos e de futuro, né? No caso da Previdência. É muito bom, cara. Bacana mesmo. Parabéns. E como é que chama a empresa? Chama Meu Consultor Financeiro. Meu consultor financeiro. Aí, se você quiser, segue aí nas redes sociais, digita aí a Frânio Alves ou Meu Consultor Financeiro. Segue o homem aí que vai ter muito mais dicas. Ian, vamos lá. A gente começou aqui com o nosso tema. A Frânio já deu uma dica aqui. A gente já viu que vai ter bastante coisa. Você tem alguma dúvida sobre o que é um planejador? Você é um bom planejador financeiro, Ian? Fala pra mim. Bom, falando um pouco aí da minha história com planejamento e tudo mais, tenho um sonho de alcançar também uma educação financeira, né? A advocacia é a profissão que Deus designou para mim, estou aí na luta. Mas eu também comecei a investir desde muito cedo, desde os meus 18 anos, colocando ali R$ 150, R$ 100, 200. A gente consegue vencer alguns degraus da vida, né, Diego? Vai botando um pouquinho mais e aí no trajeto para a independência financeira. Mas o que eu estava pensando aqui enquanto o Afrânio falava, um caso emblemático que me chamou a atenção essa semana especialmente, que eu entrei segunda-feira com uma ação aqui no escritório, onde é uma pessoa que ela é uma pensionista do INSS, certo? Como o Afrânio falou, hoje em dia o pensionista não está recebendo tanto, né? Cada vez menos, né, Afrânio? Então essa pessoa, ela está ganhando uma remuneração bruta vamos pôr aí, entre R$ 4.300 a R$ 4.500, certo? Ela tem 3 instituições financeiras que ela tomou empréstimos de 2 modalidades. Primeira, consignado, e o segundo, CDC. Como a gente falou nos últimos podcasts, existe uma margem consignável, que antes era 30% e passou a ser 35%. No caso especial dessa pessoa é bem chocante, porque inicialmente a margem dela está preservada. Porém, como falamos no último podcast, o banco tem manobras para poder conceder o empréstimo, como a Fran falou muito bem, e tem que ser ressaltado isso, essa concessão exacerbada de crédito, o que eu chamo particularmente
que é uma prática irresponsável das instituições financeiras. Então, esse caso, ouvinte, é muito sério, porque eu acredito que ele representa muito bem o que acontece hoje com o brasileiro que está superendividado, que quando você soma a operação consignada dela, que está dentro da margem, mas você insere o CDC, que ela tem com o Santander e, no caso, o Mercado Pago, ela tem, juntando todas as parcelas, mais de 2 vezes a remuneração bruta dela. Não. Calma aí. Explica aí, porque Meu eu Deus. preciso entender isso aí. O que ela recebe não paga nem as dívidas. Não, e pior, além de não pagar o que é correspondente ao banco, o valor das parcelas dela é 200% da remuneração bruta. Ou seja, é um estado de desespero. Entendeu, Diego? Meu Deus. É uma coisa assim. Isso já me leva a pergunta para você, Afrani. Pegando esse caso, na realidade, também levando para os outros, né, os outros servidores, o que motiva a pessoa a tomar um empréstimo? Tipo assim, você conseguiu mapear um causador? Ah, Diego, eu preciso do dinheiro, porque eu preciso pagar dívidas. Esse é realmente o causador? Porque assim, eu vou me aprofundar um pouco mais na pergunta, porque quando a gente fala de tomar uma dívida, a gente não olha as entrelinhas. A gente não olha quanto vai custar, a gente olha se a parcela cabe no nosso bolso. E essa é uma cultura que a gente tem como brasileiro que é horrível, porque isso nos enforca de uma maneira silenciosa, né? Na hora que a gente vê, realmente a gente já está faltando ar, que é o caso dela, ou seja, 200% em cima do valor que ela recebe bruto. Eu confesso que eu não consigo nem imaginar uma situação dessa, porque ainda mais consignado, porque cai direto na conta, né? Então, assim, E é complicado, eu até queria fazer uma provocação aqui pro Afrânio, que é o seguinte. Existe hoje no Código Consumidor o que a gente chama de os direitos básicos, mas existe um direito básico específico que é o mínimo existencial, certo? Mínimo existencial. Até queria perguntar para vocês o que vocês entendem como mínimo existencial antes de eu começar aqui. O que seria o mínimo existencial na cabeça de vocês? Assim. Bom, Ian, eu vejo como um valor mínimo que seria suficiente para custear despesas básicas, essenciais. aluguel, energia, água, Alimentação, alimentação luz. e internet, porque hoje a internet, É. assim, que é barata, não dá pra falar que dá pra ficar assim, dá pra ficar sem? Dá. Mas se você está fora da internet, você está fora de qualquer outra oportunidade pra você sair daquilo. Então Você eu fica colocaria. alienado da sociedade, em outras palavras, né? Sim. E se eu falar para vocês que existe uma legislação que ela coloca como mínimo existencial esse do Código Consumidor como R$ 600. Estou falando do decreto 11.150, artigo 3º. R$ 600. Então, nesse caso emblemático que me chamou muita atenção, a primeira coisa que a magistrada ela se posicionou nos autos foi nos intimar para se manifestar sobre a aplicação desse decreto. Ou seja, em que pese esteja caracterizado pelos contratos, que a soma de todos os contratos dá um valor que é 2 vezes mais a remuneração bruta dela, o juízo ainda nos intimou, fazendo alusão a esse decreto, para dizer como se fosse assim, veja bem, ok, você está dizendo que o seu cliente está com uma remuneração gravemente afetada, mas está dentro do decreto, ou seja, se não tiver, a situação tá ok, por assim dizer. É absurdo. Eu acho que assim, não teve nenhum bom senso de analisar, né? Porque por mais que você fale assim, eu vou alugar um quarto hoje, para alugar um quarto por mês é de 300 a 400 reais. Um quarto. Sim. Né? Se você colocar energia, energia abaixo não paga. Beleza, mas se você tiver um consuminho de um ventilador rodando, você já vai estar pagando energia. Então, R$ 600 hoje, se você que estiver assistindo aí, se falar, você viveria com R$ 600 hoje? E se você vive, coloca aqui para nós, porque é uma coisa assim que realmente, nos dias atuais, é muito difícil de você ter uma qualidade de vida. Eu acho que assim, até para ter uma sobrevida, né? Porque quando a gente fala de ter o básico, ainda assim, eu falo porque eu passei muita dificuldade na minha vida. Né? Então eu trabalhava, tudo que eu ganhava eu colocava em casa e eu lembro que eu pagava aluguel, meu salário eu trocava por cesta básica e cara, é muito doloroso, é muito difícil. E eu tô falando de comer arroz e feijão e quando tinha, né, lá no interior de São Paulo a gente falava uma misturinha, comia uma misturinha. Se não,
era aquilo todo dia. E aí você fala assim, e aguentar isso por quanto tempo, né? E ainda mais um magistrado que tem um conhecimento, que tem uma sabedoria. Ah, porque existe uma regulamentação em cima disso e ter aquilo como uma verdade absoluta, eu falo assim, é porque a pessoa nunca passou, desculpa. E assim, eu complemento essa resposta, Ian, porque é com a seguinte visão. É muito provável que essa cliente, assim como qualquer pessoa que tenha R$ 600 para pagar suas necessidades, ela já dependa de ajuda. E a ajuda inicial que a gente tem, né, sempre foi a família, familiares, pessoas próximas. Então, é o que acaba levando as pessoas nessa situação de 200% de comprometimento, né, a tomarem, a agirem. Elas vão buscar ajuda. E uma ajuda não muito, assim, num momento tão delicado, tão triste, de muita dor, que é talvez voltar para o seu bairro, voltar para a casa dos familiares, voltar para alguma situação que ela talvez já tenha passado ou não, né? Ela seja uma situação nova de super endividamento, uma situação realmente de pouca disponibilidade de ação, né? Ela não consegue comprar nada. O dinheiro só passa pela conta dela e nessa situação que é maior ainda, ela continua ampliando a dívida dela, ela não está pagando. Exatamente. Ela não está amortizando nada. Todo mês, pela conta, né? 110% ainda está aumentando essa dívida que já Exato. toma todo o salário. E vira uma bola de neve entre os juros, né, que vamos falar mais tarde aqui no podcast. Então, uma bola de neve e aqui encontra um estado de escravidão financeira, porque é exatamente o que está acontecendo. E o detalhe é que a magistrada até me perguntou, doutor, mas a sua cliente foi ao banco tentar negociar, ajustar e tudo isso? A resposta é padrão. Acredito que o Afran vai concordar comigo. O banco, ele não negocia com quem está adimplente. Chega a ser até um pouco contraditório aqui no Brasil, né? Então, e como o Dr. Queiroz falou também no último podcast, às vezes é difícil assimilar, mas a gente sempre ressalta isso para o magistrado, o desembargador, o ministro, que o nosso cliente ele não quer dar o calote, ele quer pagar, mas ele quer pagar com uma razoabilidade, entendeu? Então, por isso que acho interessante, do ponto de vista do planejador financeiro, ele falar para a gente se R$ 600 é razoável ou não. Porque vivemos um país muito grande, existem pessoas que têm uma condição melhor, vão ter pessoas que, por uma questão da sociedade, não têm tanta condição. Eu imagino que sim, tenham pessoas que vivam com R$ 600, mas eu francamente discordo totalmente, acho que é uma legislação inconstitucional, porque, em primeiro lugar, a Constituição, melhor dizendo, no artigo 1º, fala dos princípios fundamentais, né? Então, e a dignidade da pessoa humana, ou seja... Salário mínimo. Salário A gente tem o salário mínimo, que é para falar o quê? Mínimo, gente. Né? Agora... É no mínimo incompatível. Você fala que o salário mínimo já é R$ 1.412, R$ 1.400. Então, o mínimo existencial que ele dialoga com a legislação do superendividamento do Código do Consumidor, ela é menos da metade do salário mínimo. Eu não consigo ver até hoje uma legislação tão contraditória como essa. É desumano. Na minha opinião, eu falo que é desumano mesmo, porque não tem condição um negócio desse. Eu fico revoltado às vezes, viu, Fran? Diego, não, isso é realmente uma situação, porque, como você falou da inadimplência, né, Ian? Realmente, o banco, o credor, quando há adimplência, a negociação dele não, volta amanhã. Talvez amanhã você consiga, mas ele vai sempre postergando. O não para ele é a resposta pronta. Tá tudo bem, você está adimplente. A gente não tem uma taxa menor. A despeito de nossa economia já ter juros menores que os atuais, a gente tem, sempre que o juro da economia diminui, os juros de todas as outras coisas diminuem. Investimentos ou de crédito, ou de financiamentos, né? De empréstimos. E mesmo nessas situações onde o nosso juro da economia diminui, às vezes, muitas das vezes, o banco fala, não, nosso juro aqui de empréstimo não está menor. Eu não consigo trocar por uma dívida menor, mas poderia. Agora, para algumas situações de orientação financeira, na qual a gente vê que existe uma real intenção de pagar, né? Existem clientes e diferentes pessoas, mas quando a pessoa vai para um planejamento financeiro e ela está realmente envolvida no planejamento, ela, família, enfim, é algo que vai vir, é momentâneo, vamos chamar assim, uma orientação pode ser, deixe de pagar. Para que você alcance
começa a incomodar lá nas métricas bancárias e esse gerente falar, beleza, agora a gente pode Agora você diminuir, está apto para negociar. estender aqui o seu, né, enfim, fazer a negociação. Entendi. Mas vamos lá. É realmente um caso muito, muito fora da curva isso aí, viu, Ian? Porque realmente. E a gente tem desfecho desse caso já? No caso está concluso para decisão, mas o que chama atenção aqui, isso é um caso que ele salta aos olhos, é a violação da instituição financeira em conceder o crédito de forma irresponsável. Porque para a instituição financeira é muito fácil, toma, quer, e é assim que funciona, entendeu? Porém, tem um cuidado de pedir o contra-cheque da pessoa lá no seu servidor público, então, uma demonstração dos seus rendimentos, porque isso é você assegurar, pelo lado do seu consumidor e cliente, a sua condição de pagamento. Então, o razoável é você conceder um crédito responsável, contanto que a pessoa tenha capacidade. Porque se o banco não faz isso, há uma condução plena e consciente do consumidor a um estado de limitação de renda. E aí o Afran também vai falar daqui a pouco sobre os níveis, né, Afran? Então, pode começar com 5, 10, 15, 20, 30%, entendeu? Só que isso vai levantando um sinal de alerta. Entendeu? E a grande questão, eu penso também aqui, eu sou muito crítico na parte do consumo, dos fornecedores de serviço, melhor dizendo, o banco tem uma responsabilidade social muito grande, porque, como a gente falou no primeiro e no segundo podcast, Diego, a questão do superendividamento não é apenas uma questão de prática de mercado, vai muito além, vai uma questão social, porque existem pessoas que tiram a própria vida por causa de dívida. E isso é muito grave. Então, quando vamos provocar o judiciário, coisa do tipo, e há uma leniência, uma recalcitrância, uma resistência em apreciar isso, é muito grave. Porque a questão de finanças é algo muito sério. Sem dúvida, com certeza. E você que está assistindo ainda, não assistiu os episódios anteriores, aqui embaixo vai ter uma playlist para você acompanhar e seguir os outros episódios que estão fantásticos. E se você ainda não assistiu, clica lá para assistir daqui a pouco, depois desse aqui, tá ok? E deixa seu like, se você está gostando, coloca aí, senta o dedo no likezinho aí. Por quê? Porque você vai nos ajudar a chegar a um número maior de pessoas. E por que isso? Porque quanto mais pessoas a gente chegar, mais pessoas a gente vai ajudar e, consequentemente, lembra qual é o nosso objetivo? Fazer uma mudança de comportamento, tanto dos bancários quanto do poder judiciário. E para que isso ocorra, eu preciso da sua ajuda. Sim, da sua ajuda. Fazendo o quê? Clicando, dando um like e compartilhando, tá ok? Afrânio, o que motiva uma pessoa a tomar empréstimo? Já mapeou isso nas suas consultorias? Olha, principalmente a cobertura de um cartão de crédito. Ele é o vilão? Ele é um dos vilões. Por quê? O que no dia a dia o cartão está no meu bolso, está no seu bolso. E a maior parte das pessoas usa o limite já concedido ali, que volta e meia é 1 a 2 vezes o salário que ela recebe já, né? Então, o uso do crédito, ele passa por um eixo responsável, um eixo decisório individual, familiar. Então, ele está ali, você tem a pessoa tem um salário de R$ 5.000, o servidor, e o limite dele não é incomum você ver um cartões com limite de R$ 7.500, R$ 10.000. Isso já começa a trazer essa pessoa para um uso acima do seu salário. Usar o cartão de crédito como estímulo, né, complemento de salário. Esse é a maior questão. Né? Quando você percebe que o cartão de crédito tá somando ao seu salário mensal, você já começou a cavar aí um negócio que pode dar uma grande bola de neve no final. Especialmente quando você tem que parcelar esse cartão e não consegue arcar com aquela fatura. Mas bem, o uso do empréstimo consignado, ele ele não é o primeiro. Ele não é o primeiro instrumento de crédito tomado pelo servidor, pelas pessoas. Existem outras. Existe o crediário das casas, lojas de departamento. Sim. Né? As lojas de imóveis, Quem lojas nunca de comprou, imóveis, né? exatamente. Tem algumas famosas, né? O Então, boleto, o carnê. Carnê, nossa. Exatamente. E, aliás, essa é uma das contas, porque assim, a gente está falando do crédito consignado aqui, o Ian lembrou bem, que é até 30%, 35% da margem, né? Do salário bruto que a pessoa recebe. Perfeito.
Agora, quando a gente coloca na ponta do lápis todos os demais créditos tomados, a gente chega aí nesses estágios que o Ian comentou. Às vezes o servidor ele já está ele já está com grande parte do salário comprometido, tomado, né? Esse é o termo que a gente que usa, né? Quanto do seu salário está comprometido com créditos, com parcelas, versus aquilo que está disponível para ele consumir. E aí a gente está falando consumo, supermercado, habitação, saúde, lazer, sabe? Transporte, despesas do dia a dia. Agora, quando esse crédito ele vem, a pessoa não tem esse hábito de ligar um alerta amarelo em alguma situação, pode ser aí muito prejudicial, porque na hora de tomar o crédito consignado, ele já chega lá no 50% facinho de comprometimento. Né? Respondendo o Ian, né, para a gente falar dos estágios aí, até 30%, que é um número, né, aceitável para muitas né, contabilidades, ele é legal, é um crédito que não vai representar um problema, né, na vida do servidor. Agora, quando você inclui os outros carnês e você chega a 50%, opa, já é um bom direcionador para que você diminua o uso do crédito. Então, você começa a fechar essa torneirinha do crédito, porque isso já te leva para uma situação de mais empréstimo. Você vai ter que tomar mais dinheiro, né? A menos que exista uma outra renda adicional que possa suprir aí e pagar amortizar essa operação. Agora, acima de 70% aí já realmente a judicialização é quase que mandatória. Em situações de 100%, então, nem se fala. Entendi. Eu estava falando aqui, né? Hoje os bancos, principalmente os digitais, voltaram com o carnê. Existe hoje o carnê digital. O Inter, ontem eu recebi, inclusive, lá que você tem um crédito no seu carnê digital de tanto. Olha aí. E aí eles já estão, tipo, que é as compras, né? Dentro para você começar. Eles estão te dando o crédito para você comprar dentro das lojas deles. Ele tem E, um shopping, cara, ele sim, tem um o shopping próprio. shoppingzinho então, só que é modelo de carnê. Ó, te dou o crédito. Mercado Livre. Mercado Livre tá nesse mesmo esquema, ó. Tô te dando crédito digital. Entendeu? Que é banco, não adianta. A gente sabe que por trás disso é o crédito bancário, só que para você consumir os produtos dele. Então você não precisa mais nem de cartão de crédito. Você falou, tá na mão, tá no celular, tá no relógio. Não, não. Agora já vai estar dentro do seu shopping de consumo. Assim, realmente o sistema trabalhando para que a gente consuma. E outro fator que você colocou muito importante aqui, realmente, quando a gente faz a gente compra, utiliza o nosso crédito, né, no cartão de crédito, em qualquer outra coisa. Eu sou da área do empreendedorismo, né? A gente chama isso de vender o tempo antecipado. Ou seja, você já está vendendo o seu futuro. Quando eu tomo um empréstimo, principalmente no cartão, eu já estou devendo o cartão e estou devendo o meu tempo, o que é mais precioso ainda, porque eu preciso pagar. E isso é um caminho realmente muito, muito perigoso. E ainda mais se houver algum erro, ou seja, não conseguir pagar. Porque daí é 100%, 200% de juros, que aí numa situação extrema de redução de salário, demissão, sim, né? No empreendedorismo, então, uma rota errada pode encerrar a renda e nisso, né, comprometer aí o pagamento e vem inadimplência, enfim. Para ação judicial, Ian, quando você recebe uma possibilidade de ação de um cliente, analisa o todo? Então, Diego, basicamente, como a gente falou nos últimos podcasts, a gente tem que fazer assim, um raio-x da documentação, né? Então, caso servidor público, primeiro lugar é o contra-cheque. Porque por meio do contra-cheque a gente vai estar vendo a quantidade de parcelas dos consignados, quanto que representa, a gente tem que abater os compulsórios. Vou até fazer uma crítica aqui também, porque tem casos emblemáticos aqui no escritório, onde quando a gente vai fazer a margem consignável, tem juízes e desembargadores que eles falam que a limitação tem que ser sobre os rendimentos brutos, o que é algo assim absurdamente inviável e totalmente também incompatível com, diria até, a boa-fé. E isso prejudica, porque, bem na verdade, para você calcular mais, você tem que abater os rendimentos compulsórios, né? O INSS, o imposto de renda, aí você tem o salário líquido. Por meio do salário líquido, aí você vai ver quanto é a parcela dos consignados. Regra de 3 simples, não é difícil. Você vai ver o percentual. Se estiver acima, aí já cabe um pedido liminar. E aqui o escritório tem uma avalanche de liminares concedidas. Ou seja, emprestar
considerando INSS e imposto de renda, É um absurdo. já é emprestar mais do Que a que a capacidade. pessoa consegue pagar. Porque ela leva em conta um valor que não é recebido em conta. A contabilidade leva em conta um valor ali que já é bloqueado por natureza, né, compulsoriamente. E o engraçado, vou até trazer um caso aqui, que inclusive é de um cliente em comum meu e do Afrânio, que, Diego, na primeira instância, o magistrado ele invocou esse entendimento, que a limitação tem que ser sobre os rendimentos brutos. Interpomos agravo do instrumento, que é o recurso cabível para enfrentar essa decisão. Subiu para a segunda instância, caiu sob relatoria de um desembargador que ele manteve. Então, mesmo depois despachando, conversando, que a própria assessora disse que era sobre a remuneração líquida, manteve. E o resultado, a pessoa seguindo sofrendo por meio de uma prática extremamente abusiva. E detalhe, nesse caso, é 80% de limitação de renda. Então, retomando aqui a colocação do Diego, primeiro tem que olhar o contra-cheque. O contra-cheque é o primeiro diagnóstico. Então, analisando que há uma limitação elevada, já dá para ter um bom parâmetro das próximas medidas cabíveis a serem feitas, certo? Só que a gente também tem que analisar o CDC. E isso, como a gente estava falando antes de iniciar aqui a gravação do podcast, que agora eu até quero que você me fale, para o termo técnico que você colocou, mas é a gente analisar tão somente a tomada do crédito. Só a tomada do crédito. Então, existe também o custo de vida da pessoa. O custo que eu quero dizer, as despesas inerentes para a própria sobrevivência dela. Porque toda pessoa tem que se alimentar, tem que ter uma moradia, então você vai ter gasto de aluguel ou condomínio, enfim, luz, água, telefone, básico, entendeu? E a partir disso a gente tem uma leitura de que a que pé está essa pessoa. E a grande gravidade que observamos aqui com clientes do escritório e a sociedade de maneira geral é que o grande problema é quando você não tem condição de pagar suas despesas básicas, porque a tomada de crédito, o que você tem de parcela de empréstimo, te impede isso. Então, é uma situação muito séria e muito grave. E no caso aqui, o escritório é combativo nessa conduta que, evidentemente, é a prática do crédito irresponsável. E para fechar essa última fala, recentemente, junto com o Dr. Leonardo, que é outro advogado aqui do escritório, a gente foi num programa organizado pela OAB, que foi uma reunião para falar sobre o crédito consignado. Foi no STJ, foi muito interessante. E nessa oportunidade, inclusive a OAB organizou bem, trouxe o presidente, não o presidente, mas o diretor jurídico da Febraban, diretores jurídicos dos bancos, Banco do Brasil, Santander, outras grandes instituições financeiras. Mas o que me chamou a atenção duas coisas nessa oportunidade. A primeira, não tinha nenhuma entidade dos consumidores, não tinha nenhum sindicato lá. Ou seja, foi uma ocasião onde abriu a voz para as instituições financeiras e não teve ninguém para falar dos consumidores. Isso é muito grave, porque foi um evento organizado no STJ, ou seja, um tribunal superior extremamente relevante que é chamado de Tribunal da Cidadania, né? Então, não houve ninguém ali para representar os consumidores. E para piorar ainda a situação, eu ouvi de algumas autoridades dos bancos dizendo que eles ofertam o crédito responsável, né? Que analisa tudo mais, mas com todo respeito, isso é inverídico, porque a gente basta ver não só os casos que já trouxemos aqui, mas na prática também, né? Então, é uma situação que chamou muita atenção e, por exemplo, nessa ocasião devia ter um planejador financeiro e não teve, né? Eles só falam do ponto de vista deles, né? O que é muito complicado. Só pelo viés de quem concede o crédito, né, Ian? Mas sobre a simples prática contábil de um gerente analisar a análise do crédito pelo valor líquido, eu imagino, já fazendo aqui um papel de advogado do diabo, né? Falando pela instituição, eles já reduziriam grande parte, né, dos problemas por esse simples fato. Por quê? Quanto maior o salário, maior é o valor de imposto de renda e contribuição social
né, do servidor. E se esse valor leva, né, em conta num crédito, num limite de crédito que está sendo concedido, ele, por si só, está sendo irresponsável. Então, eu, aqui nessa pequena conclusão, colocar o gerente, né, análise de crédito com base na renda líquida. E um outro detalhe, colaborando com o que o Afrano acabou de dizer, eu ouvi dizer muito dos banqueiros falando sobre a advocacia predatória. E não vou entrar no mérito quando há uma captação iludibriando o cliente ou vendendo falsos anúncios, porque aí realmente nesse caso o advogado não está sendo correto nem com a boa-fé e nem com a ética. Mas a questão é a seguinte: se o banco concedesse um crédito responsável, isso iria diminuir o próprio custo dele, de investimento dele, com ações judiciais, no caso, investimento em escritório de advocacia, iria diminuir o problema das pessoas de maneira geral e diminuir o próprio das elevadas demandas do judiciário. Porque eu vi os banqueiros, eles criticando esses advogados, entendeu? Falando que havia uma captação indevida e tudo mais, como eu falei, não vou entrar muito nesse mérito, mas o que eu quero dizer aqui é que muito da elevada demanda do judiciário na questão bancária é por culpa dos banqueiros, da prática dos bancos. E o que me choca muito é que eu vejo que quando se diz isso, há uma resistência de algumas pessoas, entendeu? Então, como a gente falou, salvo engano, né, Diego, no primeiro podcast, o artigo 4º do CDC, inciso 1º, fala que há uma expressa previsão legal que o consumidor ele é vulnerável por força de lei. O óbvio está sendo dito. Então, o óbvio sendo dito é que justamente tem que ter esses mecanismos de freio e contrapeso justamente para ter um equilíbrio nessa relação, né? Então, por exemplo, como a Frânio falou, se tivesse um contador, não sei, não precisa às vezes ter tanta expertise, só você saber a capacidade de pagamento do servidor, né? Ou daquele que está tomando o empréstimo. Ian, existe aí alguma responsabilidade do tomador de crédito, naturalmente, né? A gente está falando de pessoas que têm seus sonhos, seus desejos, às vezes o consumo, a educação financeira está baixa. Mas na vida de um servidor público, às vezes há uma redução no salário. E aí, especialmente, a gente pode estar falando dos chefes, as pessoas que assumem cargo em comissão e por acaso são dispensadas. Ela tinha um acréscimo no salário, ela tinha empréstimos consignados, quando ela reduz o salário dela, aquela proporção do empréstimo consignado vai representar mais bloqueio. Nesse momento, só tem um jeito, que é a judicialização. Você não consegue outro caminho, porque já está descontado em folha. Você não, a menos que o seu gerente vá ser muito seu amigo para falar, não, olha, você é um cliente especial, ultra high especial aqui, eu vou esticar aqui as suas parcelas e eu vi que você foi destituído do cargo, mas não dá, é somente judicialização. Não tem interesse disso, né? Não tem interesse porque isso não, assim, não dá lucro, né? Então, o que dá lucro é a deficiência no pagamento. Mas legal, bacana. Afrânio, pensando ainda no endividamento, tá? Pensando agora no endividamento para o servidor público. Existe estágio do endividamento? Tipo assim, vou reformular. Existe estágio consciente do endividamento? E se existe, por que a gente deixa realmente chegar a 70%, 100%, 200%? Que nem o caso da cliente do Ian. Olha aí, boa, excelente pergunta, Diego. Tudo começa no consumo. Se eu tenho uma boa gestão, enfim, recebo R$5.000 de salário, as minhas despesas deveriam estar aí dentro de R$5.000, independente se eu pago no cartão de crédito ou se eu parcelei uma geladeira em 10 vezes, deveria caber nos 5.000. A partir do momento que eu não tenho uma ideia mais precisa de como é que anda minhas finanças pessoais, eu vou perdendo a mão disso, porque se eu parcelo a geladeira, parcelo o mecânico, parcelo a drogaria, eu vou criando um sombreamento daquilo que é despesa mensal, que está no meu cunho decisório agora, né? Estamos em outubro, aí daqui a pouco cheio de feriado, aí Dia das Crianças está logo ali, já aparecendo na frente. Então, eu começo a perder essa noção do quanto eu poderia gastar. Então,
chegando no endividamento não é diferente. Porque se você tem uma ideia do quanto do seu salário está comprometido, o banco e a lei do superendividamento diz ali 35% do salário bruto, do salário recebido no mês, como máximo, pode ser bloqueado no empréstimo consignado. Só que existem outras parcelas. Se existe uma prática, assim como a gente aprendeu lá na infância a escovar o dente, né, como cuidado obrigatório, se a gente tivesse uma prática de organizar, passar os olhos no número, não no que aquilo que eu quero consumir. Ah, quero, tenho, quero, não tenho. Às vezes, né, a restrição da compra pode dar uma série de coisas, a depender da experiência de escassez ou abundância. Mas olhar para o quanto está saindo do bolso e o quanto que está entrando, dá uma excelente norte do como é que está o consumo e daí a pouco um excelente norte de como é que está o comprometimento de renda. Acima de 50% já liga a 30% está saudável, tá legal. De 30 a 50 já é um sinal amarelo bem grande de que metade do dinheiro já está sendo pago somente com boletos e parcelas, né? Que isso fique bem claro para você que vai fazer essas contas. Coloca hoje quanto de parcela que você está pagando versus aquilo que você recebe líquido, que é isso que a gente acabou de falar. Se deu 10%, 20%, 30%, sinal verde. Amarelo de 30 a 50%. Amarelo já vê até 50 a 70. Acima de 70, judicializa. Você pode procurar um caminho, a justiça pública, né, nos TJs. Existem ali as conciliações, mas é muito provável que você vai receber um não de prontidão, né, dos conciliadores e dos advogados dos bancos, mas a justiça, a judicialização por meio de escritório de advocacia, podem te ajudar aí para voltar esse comprometimento a níveis saudáveis de 30%. Deixa eu pegar um gancho aqui do Afrânio. Então, quero te fazer uma pergunta formal agora, Afrânio, que é o seguinte. Então, 30% do salário da pessoa, vamos dizer assim, comprometido com tomada de empréstimo, na sua opinião, como planejador financeiro, se for da sua expertise, CFP, né, tem vários cursos, tem vários clientes. Você acredita, então, que 30% do salário comprometido, vamos aumentar um pouco, 35% do líquido, tá? Você acredita que a pessoa conseguiria ter uma vida saudável? Perfeito. Com essa restrição de limitação de renda? Na sua opinião, você acha que haveria uma condição de sobrevivência adequada? Sobrevivência depende da renda, especificamente. Quanto menor salário, maior essa conta, né? Quanto menor salário, quanto mais comprometido ele está, menos disponibilidade de decisão, menos consumo a pessoa tem. Quanto maior esse salário, aí esses 30% vão ficando acomodados de uma forma mais saudável, mais equilibrada. Salários menores, 30% pode ser muito comprometido. Pode ser muito, mas necessário, porque a gente está falando de empréstimo. O empréstimo consignado, às vezes, pode ter sido usado para um investimento na educação do filho. Né? No investimento, o servidor público ele não pode empreender ele sozinho, mas pode ter sido um negócio, né? Uma dívida, o que a gente chama de dívida boa. Né? Ele tomou o empréstimo consignado para um negócio da esposa, do marido. E aquilo está gerando mais dinheiro para a unidade familiar. Então, pensando no número propriamente dito, quanto menor o salário, mais restrito, mais duro fica fechar essas contas de consumo, especialmente em capitais. Cidades do interior, né, aquilo do mínimo existencial numa cidade no interior de qualquer estado do norte é mais confortável do que R$600 numa cidade no centro-oeste, quanto mais numa capital do centro-oeste. Né? Mas pensando em salários maiores, de serviço público com maior rendimento, né? Subsídios, enfim, um legislativo, judiciário, você tem essa conta muito mais confortável. Perfeito. Bacana, bacana. Eu guardei uma pergunta pro final aqui, que depois mas eu só vou fazer essa pergunta no final, marquei aqui, tá? Mas agora eu quero propor um desafio para você, Afrânio. Vamos lá. Vamos lá. O desafio é o seguinte, são 3 situações que eu gostaria que você explicasse que, tipo, se você pegasse hoje um cliente, o que você iria instruí-lo, tá? Então, vamos botar a seguinte situação. Nós temos um servidor com 50% de endividamento da renda líquida ou total? Aí você escolhe. Líquida, vamos lá. Líquida. 70% e 100%. Nesses 3 casos, qual seria você, com a sua instrução de expert, entendeu? Que você, lógico, superficialmente, porque eu sei que você analisa caso a caso, mas hipoteticamente,
né? Você tem essas três situações, esses três servidores aqui, um com 50% de endividamentos, o outro de 70% e o outro de 100%. O que você, como expert, faria de estratégia inicialmente? Tipo assim, beleza, é isso. A partir de agora a gente faz o quê nesses três Perfeito, casos? excelente, excelente. Vamos lá, baita desafio. É. Vamos lá, Diego. Bom, antes de mais nada, passa pela conscientização dessas três pessoas. Ok. Se ela tiver a consciência de que ela precisa mudar, ela está precisando de ajuda, seja do planejador, seja da família, especialmente desse de 100%, se ela reconhecer esse momento, a gente ganha muito mais força na condução desse planejamento, que é como dieta. Pode ser a melhor dieta do mundo, ela vai precisar de que você faça, né? Sim. Você implemente e coloque aquilo ali na prática. Sim. Para o 100%, a conscientização ela já deveria ter acontecido. O de 70 e o de 50 já estão ali. Agora, ele precisa reconhecer que a sua base de consumo atual não está comportando o salário que recebe. Isso ajuda, porque às vezes é só uma pessoa, às vezes é só um pai de família, uma mãe de família, às vezes é os dois, às vezes é o 3, o 4, o 5, a unidade familiar, que pode dar as mãos nesse momento para tomar melhores decisões de readequação. Quem está com 50% precisa encaixar o consumo nos outros 50%. É mais ou menos falar assim, o seu salário hoje, se você hoje que você está, para quem tomou posse ontem no serviço público, se eu pudesse voltar na minha cabeça, né, lá na minha situação lá atrás, se você tomou posse hoje no serviço público e você recebeu qualquer salário, busque adequar, busque gastar, busque viver com metade do que você ganha. São números da educação financeira. Por quê? Busque viver, assim, necessidades básicas, né? Porque lazer não é básico, mas vai estar nos outros 50%. Então, se as suas necessidades básicas estiverem dentro dos 50%, beleza. Agora, voltando ao caso. O consumo da pessoa, da família, daquela unidade, ela precisa caber nos 50%. Pode ser que ela precise tomar decisões difíceis. Mudar de bairro, mudar a escola dos filhos, mudar de supermercado. Ele vai precisar fazer um malabarismo. Nem sempre é fácil. Mas ele precisa se mexer. Depois que ele conscientizou, agora é mãos à obra. O de 70% já é pouco provável que vai conseguir fazer isso no curto prazo. Ele vai esperar virar um ano para mexer com a escola, talvez mudar a escola, sair do particular e ir para um momento, um determinado período que ele vai fazer assim, não, esse é o ano da organização. Então, se ele tinha determinado tipo de consumo, nesse ano, onde todos se comprometeram a sair daquilo, vai funcionar naquele ano de 12 meses de reorganização financeira. O de 100%, ele já está sem salário. Então, nesse caso, a depender do tipo de dívida, há uma recomendação clara de não pague a dívida, porque você precisa comer. Né? Você precisa trocar a sua agência bancária da sua conta salário, para você não ter o seu desconto lá naquilo que desconta imediatamente quando o seu salário cai na conta. O consignado não tem jeito, o patrão já paga direto para o banco. Sim. E aí é onde a judicialização pode, né, reduzir esse absurdo. Mas o de 100% ele vai precisar de ajuda para primeiro se alimentar. E aí talvez mudar mesmo, né, um remédio mais amargo ainda, da atual situação de vida dele, porque ele pode reduzir o nível de consumo. Às vezes não é simples nem trivial, mas ele consegue. Entendi. Bacana. Respondi? Respondeu. Desafio, É isso aí. Três situações? Acho que é importante fazer um complemento aqui, que como a Fran colocou, tem que incluir. É óbvio, mas eu acho que o óbvio tem que ser dito. Eu sou familiarizado com essa ideia. Porque muitas vezes me deparo com magistrados que eles são extremamente contratualistas. No sentido de que pacta subta servanda. Você tomou um empréstimo, logo pague. Não tem por onde ir, entendeu? Só que tem um desembargador da Sexta Turma Civil, Leonardo Bess, o saudoso orientador de TCC na faculdade. Tem um voto dele, alguns acordos dele, que eu me identifico muito, porque é uma visão humana que ele coloca. No sentido de que quando as parcelas de empréstimos elas impedem de você arcar com a sua própria subsistência, há um esvaziamento da autonomia da vontade, que é um princípio contratual.
que é um choque com outro princípio contratual, que é justamente a função social dos contratos. Porque aqui no caso, aqui, a gente está falando tomada de empréstimo. Naturalmente, o servidor público, o empresário, quem tomou o empréstimo, tem uma obrigação de pagar. Ok, tem que pagar. Mas a grande questão é pagar com razoabilidade. E aí o que a gente, né, luta com muito afinco aqui no escritório, né? E, por fim, eu acredito que essa questão do percentual é muito importante, justamente até para ter uma prioridade, né, no atendimento, né, Afrânio? Porque se 30% é considerado ok, 30%, 35%, mas se parar para pensar, 50% também é muito grave, né? 50% da sua renda está comprometida, né? E como é que você pode dar uma volta por cima? Muito complicado, sobretudo com o tema dos juros, né? Como você falou, da taxa Selic, né? Mesmo a taxa Selic abaixando, não há uma mudança na taxa de juros, eles mantêm, né? Então isso é muito complicado, porque o fator tempo e inflação deixa mais pesado ainda a parcela de empréstimo do servidor público, né? Sim, sim. Bacana, bacana. Algumas situações, só para fechar a ideia, o patrimônio da pessoa vai dilapidando. Né? Sem dúvida. Porque algumas linhas de empréstimo, elas têm garantia e executam ali a casa, o carro, aquilo é dado em garantia, aquilo quita o endividamento, a dívida, né? O crédito tomado. Agora, em outras situações, o patrimônio ele pode estar mais disponível ou menos disponível para ser usado na amortização dessa dívida e às vezes na liberação do salário. Então, quando a pessoa tem esse nível de alerta, essa percepção de que ela está tomando mais crédito, isso está aumentando ano a ano ou mês a mês, isso deveria ligar um alerta para que ela ainda, na situação de baixo endividamento, ainda na condição de adimplência, tome uma decisão diferente. Uma reorganização, uma reeducação, conversas do tipo assim, o que é necessário e o que é desejado. Né? Porque quando a gente sai para fazer uma compra qualquer, do Dia das Crianças, agora como eu dei o exemplo, ao supermercado de hoje à noite, tem essa necessidade, agora tem o desejo. Se você sai para jantar hoje, você tem necessidade de jantar, mas o desejo de jantar no Coco Bambu, no Lago Sul, pode, né, imperar nesse momento que você não poderia estar jantando, não poderia estar não jantando, mas tendo aquela despesa nessa ordem entre a necessidade da alimentação versus o local da alimentação. Mas essa é um tipo de conversa necessária, uma conversa franca, uma conversa onde as pessoas se comprometem, entram no jogo para uma reorganização de vida e isso vai trazendo mais tranquilidade. Mas é complicado o tema também do sistema. Recentemente um amigo meu passou para a PM, né? Ele passou tem poucos meses, 3 meses. E quando você é aprovado o concurso da PM para ser policial, você tem um campus ali em Taguatinga, e aí ele estava me falando que antes de você entrar para fazer o treinamento, sabe o que eles fazem? Algumas instituições financeiras fazem propaganda de consignado. Como a gente falou nos primeiros podcasts, alta liquidez. Eles têm sede, porque é mais gente tendo serviço público, conta-cheque limpinho, ó. Quer entrar lá Sim. e dar-lhe consignado. Então, para a gente ver um outro exemplo, né? Até com quem ainda nem começou a exercer, eles já estão lá querendo alimentar dos seus rendimentos líquidos. A garantia de pagamento é alta, né? Então, assim. Mas vamos lá, senhores. Partindo agora para nossas 2 últimas perguntas finais. Mas eu tenho um presente para você. Eu não, né? A Frane aqui vai deixar um presente para você. Então, você que está assistindo esse podcast, deixou seu like aqui. Eu preciso que você faça mais uma ação. Depois você vem aqui, digita, comenta o que você achou desse podcast e coloca: eu quero a planilha financeira do professor aí, Afrânio Alves, que ele vai entregar. Vamos mandar para você, tá? O link para você baixar essa planilha financeira que vai ser de presente. O que tem nessa planilha aí, Afrânio? Olha, Diego, passo 0, cálculo da renda comprometida. Excelente. Para quem está endividado, essa Identificar. planilha organiza a informação Massa. para saber o quanto você tem disponível para o consumo, para a cesta básica da sua qualidade de vida no mês. Então, essa planilha identifica isso aí também. E, aliás, eu vou ampliar. Hoje eu estou bonzinho. Opa, é disso que eu tô tem falando. a planilha para você trabalhar, mas também tem um diagnóstico. Massa. Você clica lá, vai ter um link, ou talvez na descrição do podcast. Tem um link, se você
clica, faz um diagnóstico e você vai ter ali qual seria a sua condição atual de risco financeiro a bem-estar financeiro. Massa, Então, bom clica, demais. vai ser- Então aí vai estar aqui na descrição do vídeo. E não esquece de seguir o Afrânio também. Fala aí suas redes sociais de novo, Afrânio, pro pessoal seguir lá. É @meu consultor financeiro nas redes, LinkedIn, Instagram, Facebook. Você vai encontrar a gente lá. Massa, bom demais. Bom, eu tenho mais 2 perguntinhas aqui pra gente partir para o nosso final do nosso podcast de hoje. Vamos ter outros episódios com certeza, tem muito conteúdo ainda pra gente falar. Mas se você pudesse agora, eu já vou fazer as 2 perguntas, porque daí os 2 já, assim, você já responde, depois a gente passa aqui para a minha última pergunta final, que é uma pergunta mais pessoal para vocês. Mas assim, você consegue colocar para mim os 5 principais motivos que leva hoje a pessoa ao endividamento? O servidor público, a pessoa comum? Eu separei aqui os 5 primeiros deles, mas no serviço público tem alguns estudos, né, Entendi. feitos, alguns Legal. acadêmicos. Mas a gente tem ali, desde a aceitação social, né? Interessante. Então, vamos lá, o servidor entrou em determinada carreira para estar junto do nicho, ele toma empréstimo, toma, né, crédito para comprar enfim, a própria viagem, casa, né? a própria casa, o bairro. Então ele já tem aí, essa a causa número 1. A gente tem um pouco de falta de conhecimento, porque assim como os recém-formados, assim como eu lá atrás, né, com um pequeno Sim. cartão de crédito, legal, eu descobri que eu posso pagar o que eu estou comprando e posso pagar o mínimo. Então um pouco de conhecimento sobre o que é crédito, o que é cartão, o que é débito, quais são as Interessante. regras. Então isso aí faz bastante sentido. Trouxe aqui também o comportamento de consumo, uma simples comparação de preço, né, do onde comprar pode facilitar bastante aquela pessoa a pagar menos, Sim. né, em algo de mesmo valor e de mesma qualidade, né? Nem sempre pagar barato significa comprar bem, mas o comportamento de consumo faz parte aí. A má administração, né, do dia a dia, então ele não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. E gastar bem significa também ter essa gestão financeira. E por último, é tabu, cara. Dinheiro é um assunto ainda velado, pouco velado entre nós. A depender da família e da experiência familiar da infância, falar salários, falar sobre o quanto se ganha, quanto que foi, comprei a casa de alguns milhões, ou fiz uma viagem, custou X mil, isso não é algo tão trivial. E isso acaba levando a gente a falar menos, como é tabu, e falar menos, a gente está suscetível à maré, né? Seja por uma captação de, né, marketing, seja por uma necessidade que era necessidade, mas de repente virou um desejo e você gastou mais do que precisa ali naquele momento da compra. Maravilha! Então você que está assistindo aí, se você identificou, coloca aqui para mim, ó, o seu principal qualificador que faz você ficar endividado. Se é o cartão de crédito, se é algum desses qualificadores que o Afrânio colocou, coloca aí pra gente saber também. Ó, o que me leva já agora à próxima pergunta. Já vamos dar a planilha, o analisador, mas eu preciso de mais 3 dicas. Se você pegasse assim, fala hoje, com a experiência que você tem, e você fosse falar assim para a maioria, quais seriam as 3 dicas essenciais que a pessoa poderia colocar em prática hoje? Vamos pensar para ela sair das dívidas. Tipo assim, hoje, fala assim, faz isso hoje para você já começar a ter um norte. Quais seriam as 3 dicas essenciais que você fala assim, isso precisa ser feito? Reconhecimento do momento financeiro. Ok. Passo 1. A partir do momento que tem o reconhecimento, você se motiva. Você tem um bom porquê. Talvez as dores de cabeça, por tudo que você já passou quando o assunto é dinheiro, às vezes te levou a ter os resultados de hoje. O superendividamento é um deles. Mas relacionamentos podem ter acabado, doenças, né, podem ter sido desenvolvidas. Então você precisa dar um basta. Passo número 1. Reconhecer o momento e aceitar e buscar essa ajuda. Passo número 2 é a regra de ouro das finanças, é gastar menos do que você ganha. Regra básica em qualquer lugar onde o assunto é dinheiro. A gente pratica menos isso no Brasil. A gente passou a praticar depois da estabilização do Plano Real, nos últimos 30 anos de plano, que deu uma estabilizada na moeda e a gente pôde planejar.
mas muita gente ainda patina no crédito, uso do crédito, uso de cartão, uso de operações de crédito que vão fazendo a gente perder as contas e acabar gastando mais do que se ganha. E passo número 3, aí é você contar com toda a ajuda da sua família nesse momento, porque essa união, eu costumo dizer, quando é um casal, uma família, né, são duas pessoas que vão fazer né, o resultado de 4 mãos, que vão dar 4 mãos operando, que vão dar resultado para 6 ou 8. Porque se as pessoas realmente têm esse comprometimento, logo é uma questão de contagem regressiva para encerrar a dívida e voltar à tranquilidade e à paz na família. Excelente. Entender que é provisório o momento, né? Não é uma coisa definitiva, não precisa ser definitivo na vida. Muito importante, muito bom. E agora eu vou para a minha última pergunta final para vocês. Aí podemos começar com o Ian. Ian, você acredita que teremos educação financeira no Brasil? Bom, como a gente falou nos Pensa últimos... nos seus filhos, só assim, nos seus filhos. Você acha que os seus filhos vão ter educação financeira na escola? Então, eu acredito que tudo é possível, mas eu tenho uma linha de raciocínio que o endividamento alimenta o sistema. Então, o que há hoje no Brasil, tem gente que se enriquece com isso. Então, por exemplo, as pessoas terem mais conhecimento dos seus próprios direitos é prejudicial no exercício daquilo que é da sua natureza, entendeu? Então, por exemplo, na faculdade, eu particularmente gosto muito de direito do consumidor e na área bancária é um casamento, né? Nessa área aqui do serviço público, dos empresários que se encontram problema com os bancos. E eu via na faculdade um desprezo pelo direito do consumidor, porque não dá dinheiro, é matéria optativa. Mas se a gente conhecesse mais como funciona a máquina, como os fornecedores nos tratam, seríamos muito mais conscientes e o exercício do nosso direito iria inibir muitas outras coisas temidas e terríveis, como é a questão do superendividamento, né? Então, salvo engano, alguém me corrija se eu estiver enganado, mas acho que existem até projetos de lei, e eu acho que isso deveria ser incutido, mas tem que ser analisado também o que está por detrás, porque, como eu disse, o superendividamento faz sentido, porque tem gente que ganha dinheiro com isso. É que nem, puxando outro gancho aqui, as guerras. Guerra e financia a indústria armamentista e tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Então, acho que a reflexão que tem que ser feita, o que pode ser feito para driblar um pouco isso e entrar, né? E aí eu acredito muito no poder legislativo nesse sentido, porque eu realmente acredito que se tivesse uma educação financeira nas escolas, o básico que o Afrânio falou, né, você gasta menos do que você recebe. Aí já seria, né, Afrânio, um grande pontapé para evitar essa bola de neve que muita gente hoje sofre e acha que não tem mais uma saída, mas aqui a gente tem condição de estar ajudando você. Legal. Agora você, o expert que está conectado com isso. Você acredita, Frânio, que a gente vai, sim, ainda na nossa geração, ver educação financeira nas escolas? Olha aí, Diego, excelente pergunta. Já é realidade em alguns locais. A educação brasileira, ela já possui diretrizes para educação financeira e empreendedorismo nas escolas. E quem são os mais velozes hoje no nosso modelo educacional são as escolas particulares. Então, hoje, quem tem filho em escola particular, provavelmente, ali a partir terceira série, terceiro ano, já possui ali o livrinho de educação financeira. As escolas públicas, alguns municípios, como ela é descentralizada para município, então algumas secretarias de educação dos municípios já começaram a capacitar seus professores, que são os primeiros entes aí para isso chegar para as crianças. É um alento. Antes tarde, né, ele começou esse é uma sementinha lançada que começou ali em 2012 e virou diretriz básica de educação em 2020. E Legal. de 2020 para frente, a gente já tem algumas escolas. Esse ano a gente teve a oportunidade de desenvolver dentro de uma escola particular aqui em Brasília, ensino, educação financeira para crianças do 1º ao 8º ano. Então isso já está chegando. Mas ainda é uma sementinha. Mas a gente tem aí a esperança. A Então... esperança. Maravilha. Então é isso, pessoal.
Quero agradecer aqui ao Afrânio, gratidão por ter vindo, ter compartilhado conosco sobre a sua expertise. Melhor ainda, né, ter dado uma luz para quem realmente está passando por alguma dificuldade financeira e você já entendeu que sim, há possibilidades de você mudar o seu estado financeiro, né, buscar uma solução prática para isso. Isso é muito bacana. Então eu deixo aqui minha gratidão e com certeza nos veremos aí ainda em outros podcasts, porque tem muito assunto ainda para a gente falar. Vamos sim, Diego. Esse é só o primeiro. Com certeza. Doutor Ian, gratidão mais uma vez por estar aqui, né, ombro a ombro comigo, ladeando aqui as entrevistas, no podcast Justiça Certa, trazendo muito conteúdo e muito conhecimento jurídico para você entender cada vez mais sobre como realmente transformar a sua vida. Uma mensagem final de hoje, doutor Ian, depois eu vou passar para o Afrânio também deixar a mensagem dele. Bom, primeiramente, agradecer pela presença aqui do Afrânio. Como eu falei nisso do podcast, o Afrânio é parceiro aqui do escritório. Há clientes aqui do escritório que veio por indicação do Afrânio, porque houve uma necessidade da judicialização, porque como a gente vem falando aqui, né, Diego, há casos que acima de 50%, na minha opinião, 40% já há uma necessidade para adequar, para a pessoa ter um respiro. Então, o Afrânio é muito importante e o serviço dele também, porque é mostrar o comprometimento do escritório com a causa. Não é apenas ser uma ação judicial e falar que o banco está errado nisso, não, mas também apoiar o cliente para que ele também tenha um apoio e um expert para dar um alento a ele, direcionar ele o que ele tem que fazer para evitar entrar nessa tormenta, essa tempestade que é o superendividamento. Mas como a gente vem falando aqui, há solução, mas tem que ter coragem. Porque, como eu venho falando reiteradamente, em que pese o outro lado seja uma instituição bilionária muito forte, há um medo, há um tabu de enfrentar o banco, há sim solução. E aqui a gente vem destrinchando essas opções, essas condições de você ter dias melhores. Tem que ter um acompanhamento, né? Em breve, assim como a gente está trazendo um planejador financeiro, que é parceiro, está do lado do nosso cliente. Uma outra área que vai além do direito, né? A gente pode estar pensando, né, Diego, depois um psicólogo, né, uma pessoa que trabalha com mental, porque o superendividamento ele ataca várias esferas da vida da pessoa, né? Mas meu agradecimento a Frânio e também saber, né, você ouvinte, que não é só a judicialização, né, um escritório especializado em direito bancário, como é o caso do escritório, mas ter alguém que possa te acompanhar e te dar um norte específico nessa situação que é muito importante, educação financeira. Né? Então, Afrânio, muito obrigado. É isso aí, Afrânio, sua mensagem, meu caro. Aí, eu acho que a principal mensagem para todos que estão acompanhando é sobre a esperança, né? Que há solução. A situação do superendividamento, a situação com o dinheiro pode estar massacrando muito, já massacrou bastante alguns consumidores, mas existe solução. Então, isso, eu acho que essa principal mensagem para você que está em vias de judicializar ou já não tem, não sabe para onde ir ou o que fazer, conta conosco, conta aqui com a Justiça Certa, que eu tenho certeza que é mais um grande movimento para ajudar tanto o mercado a trabalhar de uma forma mais transparente e justa, como também ajudar a todos os consumidores e pessoas que têm aí um futuro, têm desejos, têm um futuro aí pela frente para ser construído. Então eu tenho certeza que essa esperança pode alcançar a sua vida, o seu lar e te tirar da situação de endividamento e equilibrar a casa. Excelente, gratidão, meu caro, gratidão aos dois. Esse foi mais um episódio do Justiça Certa. Gratidão pela sua audiência, pela sua paciência e o melhor, começa a ação. Um grande abraço e nos vemos toda semana no novo episódio para você.